Pessoal, só para a gente recordar a transição, porque a gente está entrando nesse tema hoje. Na aula passada, a gente falou sobre o mito e a importância dele para o pensamento filosófico. A gente mostrou o caminho que fez o mito até chegar na filosofia, falando que não houve uma ruptura, como muitos falam, de que a filosofia é uma coisa e a mitologia é outra. E sim de que a filosofia nada mais é que uma releitura da vida, a releitura do homem, o papel do homem, diferente daquilo que a mitologia fazia. Os temas centrais de discussão estão presentes também na filosofia. O que a gente encontra na mitologia também está presente na filosofia. É claro que ela vai usar artifícios diferentes. Então, por exemplo, a mitologia ela aceita algumas contradições. A mitologia aceita algumas coisas, de repente, que fiquem sem respostas. Já a filosofia não, ela vai, como ela está atrás da verdade suprema, a verdade absoluta, ela vai ir até as últimas consequências para conseguir encontrar o resultado, ou uma resposta, ou uma verdade que seja. Então, claro que isso é um desenvolvimento longo do pensamento filosófico. Uma das coisas que é central a gente saber, a nível de informação, é de que esse pensamento grego a respeito do homem e o pensamento grego a respeito da vida é a base, é o escopo, é o fundamento para tudo que vai ser construído depois. Então, quando a gente vai estudar Thomas Hobbes, mais para frente vai falar acerca dele, principalmente no que diz respeito à política, vamos estudar Montesquieu, vamos estudar sobre Jean-Jacques Rousseau, todos esses pensadores posteriores, seja da idade medieval, da idade contemporânea, vai fazer a releitura da sua ideia em cima do pensamento platônico. Então, quando a gente for falar, por exemplo, sobre política, que a gente vai ter que discutir isso um pouquinho mais já para o final do ano, nesse semestre, a gente vai retomar algumas coisas que nós aprendemos agora do pensamento grego, mas que com outras roupagens, outros temas, mas a gente vai estar mais familiarizado. Por exemplo, quando a gente falar acerca de ética, que cai também isso bastante, quando a gente for falar acerca de ética, vamos retomar o pensamento grego, focando na questão ética. Quando falarmos acerca de política, vamos retomar o pensamento grego, mas focando na política. Mas a base central é essa que está sendo apresentada para vocês agora no início desse semestre. Bom, para a gente poder entender então como que ocorre essa transição. O mito ele não rompe diretamente com a filosofia, mas a filosofia começa a se utilizar do mito para dar base para aquilo que ela vai discutir até então. Então, a mitologia era, quando a gente fala de cosmogonia, vamos dizer assim, trata da origem das coisas e explica a vida a partir da origem das coisas. Quando surge a filosofia, aproximadamente do século VI, IV a.C. para cá, vai mudar esse foco de discussão. Qual vai ser o foco de discussão agora? Não mais a origem das coisas a partir das influências divinas, como, por exemplo, Hesíodo, na sua Teogonia, quando fala sobre a origem dos deuses. Não é os deuses que dão origem às coisas. Eles vão agora começar a discutir os mesmos problemas que atrás deram origem como os deuses, agora olhando de uma outra forma sobre os mesmos problemas. Então, surge aí o que a gente costuma falar na filosofia, que é a filosofia da natureza, ou a filosofia natural. O que é isso? É a análise da natureza a partir do pensamento. Então, é alguém olhando a natureza, alguém procurando a causa inicial, alguém procurando a causa que seja o princípio original de todas as coisas a partir da natureza. Então, a gente tem alguns pensadores que chegaram a algumas conclusões extremamente bacanas para a gente poder só pincelar, vamos dizer assim. Alguns falaram que a origem de todas as coisas é o ar, outro falou que a origem de todas as coisas é a água, outro falou que a origem de todas as coisas é o fogo. Então, todos olharam para a natureza e viram que a natureza, os elementos em contato com um elemento ou dois desses elementos, se transformam e criam novas coisas. Então, é aí que se deu, de repente, para eles, a possibilidade de que o início de tudo surgiu a partir desse elemento. Então, por exemplo, Tales de Mileto vai falar que a origem de tudo é a água, a origem da vida é a água, porque a água é que se origina, é da água que se origina tudo que a gente possa imaginar. Tudo que você olhar de uma forma contém água. Qual é a conclusão? A origem de todas as coisas é a água. Tudo provém da água.
Então, um outro vai falar que a origem é o fogo, porque tudo que em contato com o fogo se transforma, muda o seu estado. Então, o fogo tem o poder de transformar os elementos. Então, a origem das coisas é o fogo. Passado um tempo dessa filosofia natural, surge uma outra maneira de pensar não só a vida, mas não mais a vida a partir da natureza em si, mas colocando agora um foco em um personagem. Quem é esse personagem da natureza? Uma espécie chamada homem. Então, a discussão entra agora, depois de um tempo, você vê que a transição que o mito fez veio dos deuses, veio dessa mitologia, veio para os elementos da natureza, e agora começa a discutir qual que é o papel do homem. O homem em contato com essa natureza, ainda que seja a natureza que Zeus criou, ainda que seja a natureza que os deuses criaram, mas qual que é o papel do homem enquanto homem na natureza? Aí surge o que a gente costuma falar da filosofia, vamos dizer assim, humanista. Humanista no sentido de colocar o homem no centro da discussão. Porque o termo humanismo, eu já expliquei para vocês, é bem recente. Né? Na pensamento grego não existe a questão de humanismo. Porque o humanismo pressupõe uma igualdade entre os seres humanos. No pensamento grego não existe igualdade, nós já falamos acerca disso. Mas é uma filosofia antropocêntrica, vamos dizer assim, coloca o homem na discussão, no debate, o homem na conversa acerca do papel dele com relação à sua vida e com relação à natureza do qual ele faz parte. Então, um dos maiores pensadores que a gente vai falar acerca dessa questão da filosofia antropocêntrica, vamos dizer assim, é um homem chamado Platão. Platão é que vai discutir, é Platão que vai trazer para o debate, para nós, essa questão dessa ideia filosófica do homem. Muda radicalmente o vértice da discussão. Então era a natureza para nós, agora o nosso papel parte da natureza. O que Platão vai falar? Platão escreveu aproximadamente cerca de 35 diálogos. Desses 35 diálogos que ele escreveu, ele sempre colocou em muitos deles um personagem central chamado Sócrates. Não se tem uma veracidade, certeza da vida de Sócrates, porque Sócrates mesmo não registrou nada, não escreveu nada, nós não temos nada escrito dele. O que temos é de Platão. E Platão então coloca toda a sua ideia filosófica, todo o pensamento na boca de Sócrates. Ou seja, o que ele pensava é o que Sócrates fala. O que Platão vai propor? Platão é membro de uma cultura, de um pensamento grego, e o que ele vai falar para nós? Qual é o papel do homem na natureza? Isso nós já aprendemos. O homem, ele é parte da natureza. O pensamento grego olha a natureza como algo constituído organizadamente, organizado, e nós temos, então, competências, nós temos características, nós temos potencialidades. E a questão é qual que é o seu papel nessa natureza? Né? O Platão vai olhar para essa questão do homem e da natureza, o conhecimento acerca da natureza, ele vai propor uma discussão interessante, que é o que a gente fala, que eu acabei de mostrar para vocês nessas questões, sobre o dualismo platônico. Por que ouve se falar sobre dualismo platônico? E isso é fundamental para você gravar, a gente vai discutir ele, e isso vai ser fundamental para o resto do nosso pensamento, do nosso semestre. O que é o dualismo platônico? Platão acreditava que existia duas essências, vamos dizer assim, dois mundos. Né? Existiam duas formas de entender o mundo, existiam duas realidades distintas. Uma realidade é aquela do qual nós vivemos. É o mundo sensível. A primeira, então, é o mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo das coisas. É o mundo onde as coisas existem. É o mundo da matéria. É o mundo da sensibilidade, onde a nossa sensibilidade percebe o mundo. Onde nós conseguimos o contato com esse mundo. Este é o mundo sensível. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa no mundo sensível, então ela não é o ideal. Ela é a expressão que a minha sensibilidade sente e encontra com esse mundo, certo? E ele vai falar que existe um outro mundo. Qual é o mundo? O mundo inteligível, ou o mundo das ideias. Corresponde ao mundo, vamos dizer assim, o mundo perfeito. É o mundo do bem supremo, o mundo das ideias.
Então existe o mundo sensível, é esse mundo que nós habitamos aqui. E o mundo inteligível, o mundo das ideias, aonde esse mundo inteligível é que contém a essência das coisas. Então se no mundo sensível eu tenho uma mesa, é porque no mundo inteligível eu tenho uma ideia de mesa ideal. Se no mundo sensível eu tenho uma cadeira, é porque no mundo inteligível das ideias eu tenho o ideal da cadeira. Ou seja, qual que é o ideal, a verdade, o bem supremo acerca de todas as coisas? Elas existem no mundo das ideias, no mundo inteligível. Mas professor, e no mundo sensível, o que eu encontro? Então, é mera representação do que existe como ideal no mundo das ideias. Então, um exemplo para vocês entenderem. A minha aula. Né? Se existe aula no mundo sensível, é porque existe aula perfeita no mundo das ideias. Então, qual que é o papel do homem na natureza? Qual é o papel do homem para Platão? É eu me aproximar ao máximo no mundo sensível daquilo que é o ideal no mundo inteligível. Se existe aula, então eu tenho que tentar encontrar a melhor aula, a melhor forma de dar a melhor alma. Porque no mundo das ideias existe uma melhor aula. Está entendendo? Como que vai ficar característico isso em Platão? Qual que é o exemplo que ele vai nos dar? Já ouviram falar do mito da caverna? Ouviram falar? Tem as pessoas sentadas. Isso, justamente. Então, o que ele vai contar na alegoria da caverna, isso no livro 6 da República, o que Platão vai dizer? Para falar acerca desses dois mundos, o exercício desses dois mundos, o exemplo desses dois mundos. Existem pessoas, prisioneiros, que foram criados dentro de uma caverna, desde que eles se conhecem por gente, desde bebezinho, certo? Então eles estão na caverna, presos, e eles estão presos numa posição que não permite muito movimento. Então existe um paredão atrás deles, alto, eles estão acorrentados, e o que eles podem ver é o que está à frente deles. E atrás desse paredão onde eles estão acorrentados, vem uma luz de um fogo, existem vasos, existem objetos que na frente dessa luz faz uma sombra na parede que eles estão de frente. Então imagine você dentro de uma caverna, escuro, sentado, e de repente entra uma luz por cima. E nessa luz que entra por cima, você começa a ver na parede sombras. Você começa a ver imagens. E essas imagens mudam, e essas imagens, você ouve som dessas imagens. Como você cresceu a vida inteira ali dentro, o que Platão vai falar? Qual é a vida que você consegue perceber? É a vida de fora? É só a vida dentro da caverna. Então, Platão fala que as pessoas que vivem na caverna são aqueles que conseguem olhar especificamente as sombras das representações. Apenas a sombra daquilo que seria o real, mas não consegue discernir o que é real. Porque para os escravos que estavam presos ali dentro da caverna, o real era a sombra. Então imagina, as pessoas entrando dentro da caverna para se aquecer, fugindo da chuva de repente, eles faziam uma fogueira para comer, e eles não sabiam que mais para dentro da caverna tinha gente presa, eles ficavam do lado de cá. Então eles acendiam a fogueira e conversavam, e eles falavam, e os prisioneiros estão lá dentro, vendo a luz penetrar na caverna, e chegando apenas as sombras daqueles que passavam na frente da luz, e os objetos que eram colocados, eles lá dentro ouvindo as vozes e vendo aquelas imagens nas sombras, eles achavam que aquilo era real. O mundo real é esse que nós vemos. Aí diz a alegoria de Platão que um desses prisioneiros consegue escapar. Um desses prisioneiros consegue fugir das correntes. E quando ele sai, ele vai em direção a essa luz que está atrás. Quando ele chega lá, ele percebe que existe fogo e existem objetos. E quando ele olha para trás, ele percebe que aquilo que ele via dentro da caverna, na parede, nada mais era que as sombras projetadas deste objeto. Veja que o olhar dele já mudou. Já começou a identificar as coisas reais como elas são. Aí Platão vai um pouco mais além. Ele fala, imagine que esse homem que se libertou saísse, fosse arrastado para fora da caverna. Imagina você que cresceu, passou a sua vida dentro de uma caverna, ser subitamente retirado em direção ao sol. Como ficaria a sua
Seus olhos. Cegaria. Quando você fosse retirado subitamente de dentro da caverna, ao olhar aquela luz, imediatamente os seus olhos não conseguiriam discernir nada. Por quê? A luz do sol é muito forte. Só que com o tempo, com o passar do tempo, os seus olhos iriam o quê? Se habituar à luz. Certo? Quando os seus olhos começassem a se habituar à luz, o que iria ocorrer? Você começaria a ver as coisas como elas são. É o que a gente acha, é o que a gente vê. A ideia, a alegoria é essa. O sol vai iluminar e você vai ver as coisas como são. Então você vai ver as pessoas como elas são, vai ver os objetos como elas são, vai ver uma árvore como ela é. Não é mais aquela representação de árvore que você via dentro da caverna, certo? Só que o que acontece com essa pessoa que foi iluminada pelo sol? Ele olha para ele e sente pena dos amigos que estão dentro da caverna. Ele fala, olha, eu tenho que descer lá e falar para eles que as sombras que eles veem dentro da caverna não é o mundo real. O mundo real está aqui fora. O mundo real está aqui sendo iluminado. O mundo real que acontece debaixo do sol. Esse é o mundo real. Dentro da caverna é um mundo apenas de representação. É um mundo de sombra. E ele desce. Quando ele desce e tenta convencer os amigos de que a vida inteira que os amigos tinham vivido não passava de sombras, os amigos ameaçam ele de morte. Ele tinha falando, olha, o que você está vendo aqui, cara, não é real. O que você está vendo é sombra. A vida está lá fora. A vida está para além disso que você vê. A vida está acima dessa realidade que você percebe. Por quê? Porque os nossos sentidos podem nos confundir. Então, o que a gente pode aprender com essa alegoria? O que Platão está querendo dizer com a alegoria da caverna? É de que existem pessoas, ou na grande maioria dos casos, as pessoas vivem, habitam dentro de caverna. E o que seriam essas imagens representadas nas paredes das cavernas? Nada mais que as ideias, que as percepções, que as opiniões que nós temos a respeito da vida. E essa que é a pergunta, será que as ideias, as opiniões e as percepções que temos acerca da vida é a vida como ela é? Já aconteceu de você ter uma opinião acerca de alguma coisa e alguém vem e explica algo para você que muda radicalmente a tua opinião? Qual é o sentimento que você tem quando aquilo que você achava que era verdade não era verdade? Aquilo que uma outra pessoa contou para você, você consegue entender que aquilo é verdade. Qual é o sentimento que fica? Inicialmente, é raiva, não é? Caramba, eu passei a vida inteira acreditando num negócio que não é verdade. É igual o Papai Noel. A sua vida inteira acreditando que existia Papai Noel, e de repente você descobre que o Papai Noel é o teu pai. Você descobre que a fada do dente não existe. Ou seja, ter contato com a realidade é um choque muito grande. Então, o que Platão vai falar? Que nós habitamos sempre essas cavernas. A caverna, embora nós estamos praticamente quase que 24, 25 séculos depois de Platão, esse mundo de sombras não acabou lá com a alegoria de Platão. Quando a gente faz a opção por não querer estudar, quando a gente faz a opção por não querer entender, quando a gente faz a opção por não querer mudar de opinião, nós estamos vivendo qual vida? A vida de sombras. A vida das cavernas. Então, dois mundos. O mundo das cavernas representa o mundo sensível. Na alegoria de Platão. Esse é o dualismo platônico. O mundo das ideias representa o mundo da luz, do sol. Quem seria o sol no ideal platônico? Seria o bem supremo. Aquele que ilumina as coisas. O bem supremo. Aquele que, da onde advém todas as ideias das coisas originais. Daquilo que é o bem, daquilo que é a verdade suprema. Daquilo que é o ideal de justiça. Daquilo que é o ideal de bem. Então, todo o ideal de justiça está no mundo inteligível. E tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, muitas vezes as nossas percepções, do que a gente toca, está no mundo sensível. O mundo sensível, na alegoria de Platão, é o mundo de dentro da caverna. Para a filosofia platônica, qual é o objetivo? É a partir da reflexão, a partir da dialética, a partir do diálogo, a gente
sair do mundo das sombras em direção ao mundo da luz. Como que a gente consegue isso? Platão vai falar que é a partir do estudo. Quando você estuda, quando você aprende, quando você busca conhecimento, você sai do mundo das trevas e vai em direção ao mundo da luz. Tá certo até aqui? Então, ó, cai isso aí em questões e eu vou dar isso para vocês. Explique o dualismo platônico, se cair, por exemplo. Explique o que é o dualismo platônico. O dualismo platônico se compreende de dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo das percepções, da sensibilidade, dos sentidos, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo onde o bem supremo existe. Esse dualismo platônico, ele não para apenas nessas duas representações de mundos. Platão vai falar para a gente também que o ser humano também é dualista. Isso é legal você prestar atenção, porque não está na lousa. Se quiser copiar no caderno ou escrever, pode copiar. O que é o dualismo platônico, vamos dizer assim, na questão antropocêntrica da ideia? Vamos dizer. Platão vai falar que o ser humano, que o homem, ele é dividido em duas partes também. Se a natureza, se o mundo é dividido em dois, mundo das ideias e mundo sensível, o ser humano também é dividido em dois. O mundo sensível é correspondente ao corpo. Grava isso. O mundo sensível é correspondente ao corpo. E o mundo inteligível é correspondente à alma. Então, para Platão, nós somos divididos em dois: corpo e alma. O corpo corresponde ao mundo sensível e a alma corresponde ao mundo inteligível. E qual que é a graça desse dualismo platônico no homem? É que, se para o dualismo na natureza, o mundo das sensibilidades não é o mundo real, é o mundo das coisas apenas como representação, e o mundo real é o mundo inteligível, o mundo da verdade é onde habita o bem supremo, que é o mundo das ideias, então, pensa comigo, se o corpo corresponde ao mundo sensível e a alma corresponde ao mundo inteligível, qual que é melhor? O corpo ou a alma? O que deve ser valorizado? O corpo ou a alma? A alma. A alma. E o que Platão vai falar acerca da alma? Né? Traduzido depois por psique. A alma, ela é um ente eterno, habita a eternidade, e o corpo é transitório, finito. É engraçado a forma como que ele narra, né? Imagine você, um conjunto de almas viventes, e de repente um corpo te aprisiona. Então você não é o teu corpo. O teu corpo seria essa marionete no qual a alma se manifesta no mundo. Né? No mundo sensível, você precisa de um corpo, de um invólucro, vamos dizer assim. Então a tua alma está involucrada nesse corpo, envelopada nesse corpo. Só que como que é a questão? Tua alma tranquila, né? Bem vivendo lá no mundo das ideias, passeando, tranquilo, desfrutando do mundo real, do mundo das ideias, do bem supremo, onde as coisas verdadeiras acontecem, e subitamente um corpo aprisiona a alma. Corpo desse mundo sensível. Aprisiona a alma. E aí que vai entrar a briga, o embate do corpo e da alma para Platão. Por quê? Porque o corpo habita o mundo sensível. Habitando no mundo sensível,
esse corpo precisa sobreviver. O corpo sempre vai pender para aquilo que é corruptível. O corpo sempre vai pender para aquilo que é relacionado ao mundo de baixo, mundo sensível, mundo dos prazeres, o mundo das coisas naturais, o mundo das coisas apequenadas, vamos dizer assim. Só que qual que é o ideal platônico nesse dualismo específico referente ao homem? É de que o homem deve abrir mão do corpo e buscar o mundo das ideias. Quanto mais o homem consegue buscar o mundo das ideias, mais o homem consegue aproximar sua alma do mundo das ideias. Então, qual que é o ideal platônico? É você viver de tal forma em que a tua alma se aproxime ao máximo do mundo das ideias. Como é que isso é impedido? Quando você consegue ou você permite o seu corpo falar mais alto. Quando o seu corpo fala mais alto, quando o seu corpo então satisfaz os prazeres intrínsecos ao corpo, seus apetites naturais, quando você deixa o corpo satisfazer os apetites naturais, você então impede com que a alma atinja a sua excelência. Então, como viver bem para o pensamento grego a partir do pensamento de Platão? O que é uma vida boa? É uma vida em que você consegue limitar os apetites do corpo e consegue liberar sua alma para buscar o mundo das ideias, o mundo inteligível. Certo? Estão entendendo o dualismo platônico aqui? Então, corpo, paixões, mundo sensível. É ruim. Alma é perfeita, habita o mundo das ideias, ela é boa. Só que, então, o que acontece com a gente nesse mundo? A nossa vida é um espaço de tempo em que um corpo aprisionou a nossa alma. O Platão vai falar, você tem que passar a sua vida, então, tentando se libertar do teu corpo. Você tem que passar a vida inteira buscando o bem supremo, negando o teu corpo. E quando é que ocorre a verdadeira libertação? Pensa comigo. Se o corpo é o invólucro aprisionante da alma, e o mundo perfeito é o mundo das ideias, e o mundo onde a alma foi retirada é o mundo das ideias, quando é que ocorre a libertação? Quando a gente morre. Quando a gente morre. Então a morte para o pensamento grego não é ruim. A morte para o pensamento grego é justamente a libertação da alma. A morte para o pensamento grego é justamente o fim de uma escravidão almática, vamos dizer assim. Escravidão da alma. Então, é aí que vai começar todo o pensamento platônico. Agora, uma outra questão extremamente interessante. Isso é legal vocês gravarem. Talvez não caia em questões, mas pelo menos para a vida você vai ver a correspondência fundamental. Existem almas e existem almas. Nem toda alma é igual. Nem toda alma tem as mesmas competências. Nem toda alma tem as mesmas características. Vamos dizer assim, para você possa entender, que é o que Platão vai querer dizer. Existem almas. Vou fazer um paralelo que você entenda. Falar um carro da hora. Não. Uma Ferrari. Mustang. Então existem almas Mustang. Existem almas Ferrari. Existem almas Porsche, ou seja, de altíssimo nível, certo? Mas existem alma Fusquinha, alma Brasília, alma Fiat Uno, sabe? Esse carrinho pequeno. Alma Variante. Na época era carrão. Para nós hoje, só para a gente entender a diferença. Em termos, você perceber essa diferença entre uma alma que tem uma excelência
uma alma Mustang, né? Uma alma Ferrari e uma alma Fusquinha, olha para a vida e você mesmo pode responder para mim. Qual é a quantidade equivalente de um e do outro? Qual é que sobrepõe ao outro? Qual é que tem mais? Qual é mais comum encontrar? Hã? Alma Lamborghini? Porsche? É comum encontrar? Fala a real. Fusquinha. Então veja, Platão vai falar que existem essas duas diferenças. E aí que entra a diferença característica que lá na frente Aristóteles vai falar que é a virtude, que são os talentos que nós recebemos. Platão vai falar que é a alma. Então Platão fala da alma, a alma de ouro, a alma excelente. Nem todo mundo tem uma alma excelente. Para a gente poder entender um pouquinho, eu já falei isso um pouco a respeito de Aristóteles na aula passada, mas para que você possa entender aquilo que nós estamos falando em Platão. Existe, todo mundo é César Cielo? Todo nadador é um César Cielo? Todo jogador de futebol é um Neymar? Sim ou não? Pega todos os jogadores do Brasil, todos. Tem a mesma qualidade. Olha, eu vou pegar todos os outros jogadores. Entendeu? Jogador de futebol tem características, né? Por isso está jogando futebol. Mas tem a mesma qualidade que Neymar? Coloca todos, um do lado do outro. Quem que vai sempre se sobressair? Neymar. Veja então aí uma alma de ouro e uma alma de ferro, né? Ganso. Oi? Ganso. De bronze. De ganso. Uma alma de bronze, uma alma de alumínio, né? Uma alma, né, de ferro fundido, não é nem bronze, né? Ferro fundido. Né? Por exemplo, é interessante você perceber isso na década, vamos dizer assim, no período áureo do Corinthians, falando de futebol, né? Se tinha no mesmo time um Sócrates, filósofo, né? No mesmo time um Sócrates, você tinha no mesmo time um outro cara chamado Zenão, um outro filósofo, Zenon, e você tinha no mesmo time um cara chamado Birubiru. Sócrates e Zenon era o clássico alma de ouro. Matava a bola com classe, não corria, a bola tinha no pé. Né? E Birubiru? É aquele jogador medonho, né? Que mata a bola de canela, né? Vai chutar, chuta a bola com outro pé, mas é o cara que corre, que vai e faz. Então, é a alma pobre, é a alma ferro fundido. Duas diferenças. Então, o que Platão vai falar? Com relação à cidade, à convivência, quem é o superior e quem é o inferior? Superior é quem tem a alma de ouro. Inferior é quem tem a alma pobre, uma alma, vamos dizer assim, de ferro fundido, uma alma de bronze, base. Então ele usa até uma alegoria também para explicar isso. Imagine um navio. No navio tem alguém que está dirigindo no timão, tem um grupo que está preocupado na defesa, o navio naquela época, né? O navio agora. E tem um grupo de pessoas no remo. Fala aí, o número de pessoas que está com a mão no remo é o mesmo número de pessoas que está com a mão no timão? Sim ou não? Não. Você tem uma pessoa, duas no máximo, controlando o navio, o timão, para onde que vai, porque o cara pensa, o cara consegue pensar, o cara consegue refletir para onde que nós vamos, consegue perceber, né, a respeito, avaliando os astros, as estrelas, qual que é o direcionamento do norte e sul, para onde que ele está indo no caminho no meio do mar. O cara consegue fazer isso. E você tem um monte de cara que se olhar para o céu não vai ver nada, não vai entender nada, então já que você não faz nada, não tem nada, você consegue fazer pelo menos assim? Consigo. Então faz assim que já tá bom para você, velho. Você vai ser o cara que vai ficar no remo. E tem aquele cara também que é mais forte, aquele cara que é mais robusto, aquele cara que não pensa muito. Mas se você apontar para ele e falar, mano, é aquele dali que você tem que pegar, ele vai pegar. Esse é o militar. Esse é o cara que é responsável pela defesa. Né? Vamos falar assim, é um minotouro, né? O MMA, o UFC da mitologia, do pensamento grego. Então existe essa diferença que Platão vai falar. Pessoas então são chamadas com uma alma superior, esses devem comandar. Esses devem governar. Esse é o ideal que Platão fala do rei filósofo, o rei que pensa. Quem deve governar a polis? Já que nós vivemos uma convivência, já que nós somos pessoas diferentes,
já que nós somos pessoas que convivem, mas cada um com uma característica diferente, quem é que deve governar por nós? É aquele que não pensa ou é aquele capaz de refletir? É aquele que não consegue somar 2 e 2? Ele só sabe trabalhar com um movimento de repetitividade? Ou é aquele que consegue locubrar, ver consequências, ponderar, ver, encontrar saídas, discutir situações, encontrar caminhos onde ninguém encontrou caminho? Quem é que deve governar? É o que pensa. Nesse sentido, a gente percebe que um número exatamente pequeno de grupo de pessoas é que tem essa capacidade. O número maior é aqueles que estão a serviço daqueles que pensam. Então, se você não pensa, você vai trabalhar, você vai ser escravo. Você vai servir aquele que pensa. Então, quem tem alma de ouro, quem pensa, alma especial, esse vai ser senhor. E quem não tem uma alma tão especial assim? Então, esse vai servir. É interessante a gente perceber aqui que para o pensamento de Platão, nessa questão, ele justifica inclusive a diferença na educação. Coisa que a gente hoje, para nós, não tem como nem cogitar essa possibilidade. A respeito da educação, o que Platão vai falar lá na República? Você possa entender essa diferenciação. Em quem que o Estado deve investir os seus recursos educacionais? Em quem pensa ou em quem não tem capacidade intelectiva? Em quem pensa. Então, se o cara nasceu meio burrinho, se a pessoa nasceu meio burrinha, não consegue pensar, não consegue somar, não consegue abstrair, não consegue fazer nada, nem perca seu tempo com ele. É um desperdício de recursos pegar recursos do Estado e investir em quem não tem capacidade nenhuma. Dá uma enxada na mão do camarada, manda ele para a fazenda, vai trabalhar, vai para a guerra, mas não gasta o seu tempo, não gasta os seus recursos com quem não traz resultado nenhum. Você vê que esse tipo de pensamento no nosso cotidiano é extremamente fora de cogitação. Né? Com o sentimento de igualdade que nós temos, fora de cogitação. Então, para o pensamento grego, aqui em Platão, essas são as duas diferenciações do mundo, desse dualismo platônico. Mundo sensível e mundo inteligível. Com relação ao homem, corpo e alma. Corpo, então, ele é dotado de apetites, dotado de questões que quer satisfazer as suas vontades, e a alma deve buscar, então, a excelência. E a busca pela excelência é por meio da filosofia. Certo? Platão vai falar que a busca de uma alma, a elevação de uma alma é através da filosofia. A única forma de uma alma encontrar o seu lugar na natureza é buscando através do conhecimento, através da filosofia. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais você estará buscando o ideal da verdade, o ideal absoluto. Mais você estará se aproximando do mundo inteligível, mundo das ideias. Quanto mais você satisfazer o teu corpo, seus apetites, né? Aquele camarada que gosta só do happy hour de sexta-feira, balada, bebida, putaria, né? O camarada vai só funk, ostentação, ou pancadão, ou proibidão, né? Quem que frequenta os ambientes, diria Platão? É quem não pensa. Para Platão, em termos de musicalidade, o funk seria a evidência de uma alma pobre, improdutiva, que representa até artisticamente os seus apetites do corpo. Então, jamais Platão ouviria funk. O que Platão iria ouvir? Beethoven, né? Mozart. Né? Se ele fosse brasileiro, de repente ele ouviria Djavan, Milton Nascimento, né? Ivan Lins. Jamais ele iria ouvir, segundo alguns, os dois grandes pensadores da música, né? Sertaneja brasileira, Michel Teló e Luan Santana. Jamais Platão emprestaria seus ouvidos para ouvir. Acho que muitos de nós, talvez alguns, também nem emprestariam seus ouvidos para ouvir isso. Né? Você percebe a atualidade do pensamento platônico? Quanto que dá para a gente, a partir do pensamento platônico, olhar a nossa vida, a
nosso redor e perceber que a ideia dele é interessante, a ideia dele. Dá para perceber que existe isso mesmo. Você olha para as pessoas, percebe essa diferenciação intelectiva, aptidões diferentes, né? Percebe aquelas que são ávidas por conhecimento, percebe aquelas que são dedicadas ao estudo e se dedicam e leem livros e querem estudar, fazer faculdade, e querem progredir no seu conhecimento, são pessoas capazes de abstrair, de pensar. Mas você percebe aquele grupo de pessoas também que não está nem aí. O senhor está falando e a pessoa, você olha na cara dela, percebe que ela está lá no fantástico mundo de Bob. Não é o mundo das ideias, mas ela queria estar em casa, ela queria estar assistindo televisão, debaixo de uma coberta, ela queria estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse algo que forçasse ela à reflexão. A maioria das vezes é assim. A maioria das vezes é assim. E nós estamos sendo ensinados a essa improdutividade intelectual. Eu falei isso outra vez com outro grupo. Falei, o problema da educação no Brasil hoje é de que nós estamos gerando um grupo de pessoas incapazes de pensar. E isso não é uma culpa, uma responsabilidade só da escola, é da sociedade. Porque uma criança, para você ter uma ideia, uma criança, quando ela vai chegar no Fundamental 1, na primeira série, ela já assistiu mais de 5.000 horas de TV, aproximadamente. Ela já assistiu todo tipo, qualquer tipo de violência, ela já está com vícios de linguagem, ela já assistiu, tem vícios tecnológicos, ela já assistiu pornografia, violência, crime, ela já assistiu pai matando esposa, pai matando filho, filho matando pai, ela assistiu de tudo. Não tem mais infância. Cresce com um aparelho na mão, que isso aqui, você fazendo um belo uso, pode ser de uma ferramenta extraordinária para a tua formação intelectual. Agora, isso aqui, com um mau uso, pode ser uma ferramenta extraordinária para o teu aprisionamento intelectual. Né? Então, a escola seria essa grande possibilidade de sair do mundo das cavernas, mas a sociedade e a tecnologia como um todo está jogando você para o mundo das cavernas. O que é a rede social, na verdade? O que é a TV, na verdade? É um grande mundo de representações. O que é o Facebook? Um local onde só existem pessoas felizes. Facebook é um local onde não existe tristeza. Facebook é um local de encontros. Facebook é um local de declarações de afirmação. Né? Quando você vai olhar na vida real, não corresponde àquela realidade no mundo virtual com o mundo real. Aliás, agora você tem apps no smartphone que melhoram até a sua cara. Né? Você tira foto sem maquiagem e no app você põe maquiagem. Passa delineador, põe cílios, passa batom, põe blush. Nem no mundo virtual não corresponde ao real. E mais, nós estamos tão atrelados à questão estética de representação que saindo de superficial nós estamos vivendo uma vida de plástico. Né? Onde você perde a essência de quem você é. Quem vê coração. Você pega, por exemplo, assim, olha para as mulheres. Né? As mulheres, o que é essa questão, essa busca ávida pela estética, pela representação de um corpo perfeito. Mas é uma ilusão isso, né? Oi? Às vezes é uma ilusão isso, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa Sim. bonita, assim, você vai, por ser superficial, é uma pessoa chata ou alguma coisa, você se decepciona. Principalmente se você conhecer alguém na balada, né? Tá toda maquiada, né? Tá toda encapada. Quando você acorda no dia seguinte, sem a maquiagem, você vai olhar. Eu ouvi uma reportagem de um cara tava processando a esposa porque ela enganou ele. Porque ele conheceu ela só com maquiagem. Depois que eles casaram, quando acordou no dia seguinte, ela estava sem maquiagem, ele levou um susto. Né? Ele levou um susto e pediu divórcio, processando a esposa por engano. Entrou no 71. Né? Por quê? Você me enganou, você não é aquilo que você mostrava ser. Você não é aquilo que você aparentava ser. E a gente está vivendo essa vida de aparência. Namorava a beleza dela. Namorava a beleza. Não aquilo que ela... Mas tem pessoas que vivem assim. Vivem para satisfazer essa busca, e nessa busca representar algo que não é.
mundo das cavernas de Platão. Né? A vida que se passa na televisão, por exemplo, as novelas. As novelas é a clássica representação do mundo platônico. O mito da caverna platônico, clássico. Por quê? Qual é o tipo de vida que passa lá? Você percebeu que todo mundo está em paz passeando no Leblon? Ninguém trabalha, Ninguém trabalha. Para viajar é uma facilidade enorme. Você acordou de manhã com vontade de dormir em Paris, você vai. Vai fazer compra lá no Champs-Élysées, né? Naquela avenida mais famosa de Paris, da França. Champs-Élysées. Você chega lá, você vai comprar. Ou seja, o que é isso senão uma vida de ilusão? E qual que é o mundo? Quando você se depara com o mundo real, você se frustra. Quando você é encontrado com o mundo verdadeiro, você se frustra. O pensamento grego vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar, então, que existe uma grande diferença entre o mundo real, o mundo sensível, e o mundo das ideias. Qual que é o mundo real? É esse que nós vemos? Se ele é apenas a representação do mundo ideal, então o mundo que nós vemos também não é uma grande ilusão. Qual é o mundo real? É o mundo das ideias. Mas e aquilo que eu toco aqui, professor? Então, o que você toca é a projeção de uma ideia que existe no mundo real. Então, se eu toco na mesa, estou tocando em algo que é a projeção de uma ideia que existe, de um ideal de mesa no mundo inteligível. A vida, então, dos indivíduos, para o pensamento grego, deve ser uma busca constante de ir em direção ao mundo das ideias. Você não pode dar vazão a essa vida que quer apenas satisfazer os seus apetites. O que o filósofo vai falar acerca de alguém que quer viver apenas satisfazendo os prazeres dos seus apetites? É claro, ele vai falar que isso é uma vida de animal. Uma vida de animal. O animal vive para satisfazer só os seus apetites. Ele tem fome, ele come. Ele tem sede, ele bebe. Ele tem vontade de transar, ele dá uma transadinha, uma bimbadinha. Ele quer dormir, ele dorme. Pronto. Se você reduzir a sua vida a isso, você está vivendo igual um animal. A sua alma não nasceu para viver assim. O seu corpo deseja, porque o nosso corpo quer ter os nossos desejos, né, as nossas aptidões, não é aptidões, as nossas vontades saciadas. Mas a alma deve ter a sua vontade saciada. E qual que é o anseio da alma? O mundo inteligível. Na época de Platão já tinha aqueles camaradas que eram ávidos pela bebida. Né? Somente nos cultos a Dionísio, Deus do vinho e da alegria. Então, imagina o camarada poder cultuar, encher a cara, pegar uma prostituta cultual, né? E transar com a sacerdotisa e tal. Que vida melhor que a gente vai querer? Então, Platão vai falar que essa vida é uma vida infeliz. O que é a vida boa, então? É a vida daquela pessoa que consegue, por meio da filosofia, por meio do conhecimento, controlar os seus apetites. Ou seja, limitar os apetites do corpo a apenas aquilo que é o emergencial. E o que é emergencial? Comer, beber, dormir. E o resto? O resto você vai buscar conhecimento. E quanto mais você buscar o conhecimento, mais você vai estar se aproximando do mundo inteligível. Tá certo? Entenderam então o mundo platônico com relação à natureza e com relação ao homem? Esse dualismo? Tá certo? Tem alguma dúvida? Então, vamos prosseguir só mais um ponto só. E a gente encerra. O que Platão vai falar? Eu falo tanto que eu acabo esquecendo o que eu quero falar. Tanta coisa passando na cabeça. Eu lembro. Deixa eu tomar água que eu lembro. Não lembrei. É o seguinte. Tem hora que dá. É a idade. Quando você, enquanto ser humano, você, enquanto pessoas que convivem em sociedade,
a natureza, como nós já falamos, determinou então pessoas que são superiores e inferiores por conta de uma alma, certo? Ele vai falar acerca também então da política. Ele vai falar acerca da ética. E o que Platão vai falar acerca da ética, da convivência? Ele vai falar que as nossas relações, a política, ela deve então ser uma relação aonde quem deve governar, isso deve ficar claro para você, é o rei filósofo. O ideal da república, no livro A República, fala que o ideal é o rei filósofo. Quem que deve governar a cidade, a polis? É quem tem a capacidade de pensar acerca do melhor para a sociedade. Quem tem a capacidade de pensar acerca do melhor para a população. Quem é que deve governar? É quem tem a capacidade de refletir sobre demandas e consequências, ações e consequências. Consegue discernir um caminho a longo prazo, consegue pensar aonde quer conduzir essa sociedade, aonde quer conduzir a polis. Esse é que deve governar. E é óbvio, como existem almas iluminadas, vamos dizer assim, almas habitando a escuridão das trevas, é óbvio que quem deve governar é quem é iluminado. Então, para o pensamento platônico, para ele, quem é que deve governar? O rei. E o rei deve ser o rei filósofo. É interessante que Platão não foi rei. Embora ele falasse que o rei filósofo ia governar. Ele não foi rei. Né? O ideal dele, falando acerca disso, é de que deveria ser o rei. E os outros? Então, os outros vão servir esse rei. Já que você não pensa, você vai servir ele. Certo? Ele vai também falar para nós outra questão fundamental, que é o quê? Nesse sentido, é o que vai começar a diferenciar o pensamento de Platão e Aristóteles. Por quê? Porque Platão vai falar que o mundo verdadeiro, então, é o mundo das ideias, então é o mundo da lógica, da matemática, vamos dizer assim. A matematicidade do mundo das ideias é que é o mundo real. Aristóteles, mais para frente, vai falar que não é o mundo das ideias que é o mundo real. Aliás, Aristóteles fala que não existem dois mundos, existem só um mundo. Percebe como que existem mudanças em cima do mesmo tema, mas muda-se a forma de olhar? Aristóteles começa a se distanciar, porque Sócrates, a partir de Platão falava que não existe essa questão de empirismo, de experiências, para que você possa chegar à questão da realidade. A questão da realidade, você só pode chegar numa verdade absoluta não a partir de experiências. Mas a verdade absoluta já está em você. Está na sua alma. Então pensa comigo, vamos lá. Lembrei o que eu queria falar. É justamente isso. Vamos junto. Se a alma habita o mundo das ideias, se a alma habita o mundo perfeito, se a alma veio do mundo ideal, onde todas as coisas reais existem, quando ela é involucrada por um corpo, então o que acontece? É como se fosse o corpo limitasse a consciência e a sabedoria da alma. A alma já estava lá no mundo das ideias, ela foi aprisionada num corpo aqui nesse mundo. Então como é que eu consigo chegar à ideia do bem? Como é que eu consigo chegar à ideia de justiça? Como eu posso chegar à ideia da verdade? Eu preciso exercitar a minha alma. Uma vez que a minha alma já esteve no mundo ideal, então ela sabe o que é verdade. O que eu preciso fazer com ela então? Fazer ela recordar. Preciso ela recordar da verdade. Então a alma já sabe, a alma já é perfeita, a alma já é eterna, a alma já sabe, só que o corpo limita a alma, é como se o corpo fazesse com que a alma vivesse um estado de amnésia, um estado de esquecimento. E a alma precisa ser exercitada para que ela possa se recordar das verdades que já estão presentes nela. E aí que é legal, porque qual é a condição, ou qual é a forma de exercitar a alma a se recordar da verdade? É o que Platão vai usar, vai designar como método dialético. Método dialético. Então, ele coloca, por exemplo, nas características de Sócrates, uma forma de questionar as pessoas, de forma que
que Sócrates conseguisse tirar a verdade e o conhecimento da pessoa que era o seu interlocutor. Estão entendendo? Então, por exemplo, se eu estou caminhando com você e eu quero falar acerca da vida, e você fala para mim assim, professor, eu nunca refleti acerca da vida. Não sei te dar uma definição acerca da vida. Não posso elocubrar acerca da vida. E eu, fazendo o papel de Sócrates, falaria, não, jamais. Você tem toda a capacidade de falar acerca da vida. Afinal, a tua alma sabe o que é vida. Só queria começar aí, então, Sócrates iria fazer uma série de perguntas que, através das respostas que você desse e as perguntas que ele fizesse, iria fazer com que você chegasse a uma conclusão da vida como ele queria que fosse. Então, existia uma participação entre ele que perguntava e você que respondia, o outro que respondia, para chegar numa concepção de verdade. É o que fica conhecido como método socrático, de maiêutica, é o diálogo. Por isso que Sócrates escreveu sempre os seus escritos são considerados como diálogos. Por quê? Eram conversas, eram diálogos, no qual, na personagem, na boca de Sócrates fazia pergunta e as outras pessoas respondiam. E a partir das respostas, Sócrates ia então fazendo outras perguntas até que conseguisse, junto com a outra pessoa, chegar numa verdade suprema, uma verdade absoluta. Por quê? Porque a tua alma sabe qual que é a verdade. Ela precisa de estímulos para se recordar daquilo que ela já sabe. Então, para Platão, todo mundo nasce com conhecimento. Todo mundo nasce com conhecimento. Por quê? Porque a tua alma habitava o mundo do conhecimento. A tua alma habitava o mundo das ideias. Então, todo mundo é capaz de conhecer. Só que ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser exercitado. Precisa ser estimulado para poder chegar à verdade. Então é por isso que no personagem Sócrates, Platão coloca ele em diversas circunstâncias, diversas situações, para poder perguntar acerca de determinados temas e chegar numa conclusão. Então, por exemplo, no livro Banquete, o tema da discussão é o amor. O tema da discussão no livro Banquete é o amor. Então ele vai falar sobre diversos amores, e ali são 6 especificações acerca de amor. Diversos personagens, ele coloca na boca de diversos personagens diversas formas de expressão de amor, de entender amor, de explicar amor e a verdade acerca do amor. E ele faz o fechamento, claro, no última pessoa, fazendo a conclusão, que é Sócrates. E o que Sócrates vai falar acerca do amor? Que o amor é o amor ágape. Então, no diálogo, ele estimulava as pessoas a falarem acerca de determinados temas. Por quê? Como eu falei, todos já têm o conhecimento. Então, sei que mudou um pouco agora o conceito já. Aqui nós poderíamos falar acerca disso. Então, não existe pessoa burra. Eu falaria assim. Não existe pessoa burra. O que existe? Pessoa, alma preguiçosa. Alma que não quer se questionar. Uma alma, alguém que não quer exercitar a sua intelectividade. Alguém que não quer estimular a sua inteligência. Alguém que não quer estimular a sua racionalidade. Alguém que não quer estimular a sua alma. Então, pessoa preguiçosa. Certo? Porque quando você vencer a preguiça, você conseguir se dedicar ao estudo, se dedicar à busca pelo conhecimento, você então vai encontrar o bem supremo. Então, para Platão, todos temos uma alma capaz de abstrair e chegar ao pleno conhecimento. O que falta então? É a pergunta correta. O que falta é o auxílio correto. A busca do conhecimento de uma forma correta. Quando você consegue encontrar alguém que te estimule dessa forma, você conseguiria chegar no desenvolvimento máximo da sua alma. Vamos dizer assim. Certo? 3 coisas então. Primeiro, dualismo platônico. Existem 2 mundos para Platão. Mundo sensível e mundo inteligível. Mundo sensível corresponde a corpo. E corresponde
corresponde ao mundo da sensibilidade. O mundo inteligível corresponde ao mundo da alma e o mundo das ideias, certo? Para o homem, mundo sensível, corpo, mundo inteligível, alma. A alma é eterna e o corpo, na verdade, é finito, é um evólucro da alma. A alma estava passeando, um corpo então, que coloca a alma, e a alma então habita o nosso corpo temporariamente. E a luta que se dá a partir daí, então, foi o que nós falamos, é o embate do corpo com a alma e a alma para poder ser liberta. Quando é que ocorre a libertação? Com a morte. É por isso, para me encerrar, que quando Sócrates é condenado à morte, nós falamos isso também, e quando os caras perceberam que foi mancada prender ele, perceberam que não tinha justificativa para prender, os caras forjaram acusações, forjaram o juízo, forjaram a condenação, e ele foi condenado pelas leis de Atenas, né, conseguiram fazer com que toda aquela mentira resultasse na condenação de Sócrates. E os grandes homens perceberam que tinha pegado mal prender Sócrates. O que ele faz? Olha, nós vamos pegar os guardas, vamos tirar ele, fala para Sócrates fugir. Aí vai os discípulos de Sócrates, Platão está junto com eles e tal. E fala para Sócrates, olha, os caras liberaram você, Sócrates, meu, vai embora, Carolina, Pipa, vai embora, vai para Tessalônica, vai para Esparta, vai para Creta, foge de Atenas. É a tua chance de viver, afinal de contas, você não fez nada. Foi condenado indevidamente, né? Os caras mentiram, cara. Você falou a verdade, vai embora. O que Sócrates fala? Eu vou embora? Pelo contrário. Eu passei a minha vida inteira lutando, mostrando que o ideal ateniense das leis é excelente e é superior. Que ela deve ser cumprida. Eu passei minha vida inteira lutando de que o ideal de uma vida boa é aquele que busca a libertação do corpo em direção à alma, o mundo das ideias. Isso ocorre através da filosofia e culminaria sempre, lógico, na morte. E agora que chega o momento, o ápice da minha vida, onde finalmente eu vou me ver livre do meu corpo e vou libertar a minha alma em direção ao mundo das ideias, você está falando para mim, fugir? Jamais. Jamais. É agora que eu fico. Primeiro porque eu não quero ser alguém conhecido que descumpre as leis atenienses. Por quê? As leis me condenaram. Eu respeito as leis. Então, se as leis me condenaram, eu vou sofrer a condenação. Segundo, porque foi justamente para isso que eu vivi minha vida inteira. Chegar o momento da libertação da minha alma do meu corpo. E agora que chegou o momento, vocês querem que eu fuja? Não, eu vou morrer. E ele vem a taça de cicuta, ele toma a cicuta, o veneno, e morre. Cumprindo aquilo que ele tinha falado. Então, a morte para os gregos não era ruim. A morte para os gregos era a libertação da alma. Onde você não tinha mais que viver preocupado com os apetites do seu corpo. Você não ia ter que mais um corpo precisando comer, um corpo precisando beber, um corpo precisando descansar, um corpo, aquela vontade de querer sair de madrugada e você não querendo estudar, aquele corpo te levando porque ele dá uma bimbadinha e fala, não quero, eu quero estudar. Imagina alguém que faz essa opção. Não é? Fala que viver na alma é justamente essa busca incessante pelo mundo das ideias, pelo conhecimento e a forma que ele fala que nós chegamos a esse mundo, a essa condição, é o meio através da filosofia. Certo, pessoal?